Belo Sul de hoje visita Dom Feliciano, a pérola da cultura polonesa do Rio Grande do Sul. Vamos conhecer a história desses gaúchos que conservam em suas raízes a riqueza deixada pelos imigrantes poloneses que aqui chegaram. Localizada na região sudeste do Rio Grande do Sul, na encosta da Serra do Herval, Dom Feliciano fica a 171 quilômetros de Porto Alegre. Tem cerca de 14 mil habitantes e apresenta uma vegetação rica em mata nativa e rasteira. A história e a colonização de Dom Feliciano começa muito antes da chegada dos poloneses aqui em Dom Feliciano, não é, Roberto? Exatamente. A primeira leva de imigrantes de Dom Feliciano foi os franceses, que aqui chegaram em 1874. E aqui quando chegaram, Roberto, já havia o quê? Índios? Não, haviam algumas famílias, né, de portugueses, né, existia também alguns alemães e italianos. Né, então os franceses foram a primeira leva maior que aqui chegou. Foram 200 franceses que vieram através de Camaquã, né, e aqui permaneceram. Nessa época o governo dava um apoio através de mantimentos e equipamentos. Os franceses permaneceram em Dom Feliciano por um tempo, como eu falei, e depois deixaram esse local porque não venceram a agressividade do local. Então foram para a região de Pelotas e lá permanecem, né, até hoje os descendentes dos imigrantes franceses. E qual é a maior dificuldade que enfrentaram aqui? É praticamente um vale isso aqui, né? Exatamente, né? Era mata cerrada, não havia estradas, esse era o principal problema deles. Eles cultivavam milho, vinha, fumo e não tinha como escoar esses produtos para outros locais. Depois os franceses chegaram os poloneses. Exatamente. A primeira leva de imigrantes poloneses, depois dos franceses, foi no ano de 1890, uma leva pequena. E depois, no ano seguinte, em 1891, é que veio a grande leva de imigrantes poloneses para o município de Dom Feliciano. Eles chegaram até o Rio de Janeiro, vieram para Porto Alegre, de Porto Alegre a São Jerônimo, e de São Jerônimo, então, chegaram até esse local onde estamos agora. E aqui foi rezada a primeira missa, é isso? Exatamente, aqui eles fizeram o primeiro acampamento e rezaram a primeira missa, que é uma característica do povo polonês, a sua religiosidade. E os 130 anos da colonização? Exatamente, estamos comemorando nesse ano 130 anos da colonização polonesa no Rio Grande do Sul, e é um orgulho para todos nós descendermos desses imigrantes. Por que Dom Feliciano? Dom Feliciano é em homenagem ao primeiro bispo do Rio Grande do Sul, Dom Feliciano José Rodrigues Prates. Antigamente, Dom Feliciano chamava-se São Feliciano, mas naquela época aconteceu um problema que tinha muitas outras cidades no Rio Grande do Sul com o nome de São Feliciano. Então estava gerando uma determinada confusão, então o governo decretou que essas cidades alterassem seu nome. Então Dom Feliciano passou de São Feliciano para Dom Feliciano. A Casa de Cultura do Imigrante de Dom Feliciano é um dos mais belos exemplos de arquitetura polonesa no Rio Grande do Sul. O Roberto é o arquiteto responsável pelo projeto da Casa de Cultura Polonesa. Roberto, fala um pouco como é caracterizada a arquitetura polonesa. Nós temos como característica da arquitetura polonesa as construções rurais de uma região turística dos Montes Tatra, que fica no sul da Polônia. A Casa da Cultura é um estilo montanhês também do sul da Polônia e se caracteriza principalmente pelos seus elementos rústicos, a utilização de pedras, madeira e o telhado extremamente proeminente, como vocês podem observar. O telhado extremamente saliente, onde as águas têm duas inclinações diferentes, sendo que a parte principal, a mais elevada, tem uma inclinação diferente da água dos beirais. Na parte de baixo é utilizado também as pedras, que dão uma solidez e robustez ao projeto arquitetônico. E nas laterais, que são frontões, é utilizado o elemento madeira, que dá harmonia a todo esse projeto. Então, essa é uma construção tipicamente polonesa e é a primeira casa no Rio Grande do Sul feita nesse estilo. Estamos chegando aqui na Casa de Cultura e nós vamos conhecer algumas das atrações da Casa de Cultura. Eu estou vendo uma menina muito bonita, com roupa polonesa, caracterizada com a cultura polonesa, não é isso, Roberto? Fala um pouco dessa vestimenta. Bem, a Polônia, ela possui, cada região tem a sua música e o seu traje típico, como no Brasil.
né? Esse traje que vocês estão vendo aqui é um traje da região de Lubelski, uma região de gente muito humilde, de gente muito simples, mas de gente extremamente alegre e festiva e musical. Mas isso aqui é uma roupa simples? Exatamente. Através dessa alegria que eu te falei, dessa musicalidade, eles transmitem através do traje toda essa alegria que eles têm. E cada cor representa algum elemento da natureza, do meio ambiente onde eles vivem, enfim, do seu folclore. Aqui na Casa de Cultura, podemos conhecer o Museu do Imigrante, um local que preserva a história dos colonizadores poloneses. Quanta coisa tem aqui, Nossa Senhora! E certamente a comunidade se integrou para trazer todos esses objetos para cá, não é, Inês? Sim, claro. A gente fez uma campanha, né, com a comunidade para poder recolher esse material todo para nós guardar aqui no museu, porque é uma nossa história, né? História dos nossos antepassados. E essa balança, isso veio junto com os imigrantes poloneses da Polônia. Ele por equilíbrio, tá? Então, então já tem um peso certo, aqui vamos dizer que pesa 1,5 kg. Então eles sabiam, né? Uma noção para eles poderem pesar as coisas. Isso aqui, minha gente, eu conheço. A minha mãe, Dona Malvina, usava isso aqui, sabe para quê? Olha aqui, ó, para lustrar. Isso aqui é pesado, gente, é muito pesado. Minha mãe fazia isso aqui, ó. Bacana. Essa coisa de polaco, mas é coisa de alemão também, não é? Porque o selim é feminino, né? E isso, que assim, as noivas, coisa, para ir no casamento, coisa, eles iam assim no cavalo, né? E usavam esse selim. Que não tinha outro tipo de transporte, né? Eles usavam os animais mesmo. Esses aqui, ó, o que é esse aqui? Tá, isso aqui também é um lampião que era usado nas minas, coisa assim, que é carbureto, né? Para não apagar a chama. Aí depois eles usavam muito nas residências, não tinha luz, né? Então eles usavam esse tipo, então, porque durava a carga até, né, terminar. Esse aqui é outro tipo de balança também, que é muito curiosa, porque aí pegando o gancho menor, tu pesa até 10 quilos. Aí pegando o gancho maior, aí vai até 100 quilos. Esse é o objeto. Os imigrantes, quando chegaram aqui da Polônia, né, eles tinham dificuldade, tinham que fazer tudo. Então eles fabricavam o seu próprio tijolo para poder fazer as casas. Então ali é um tijolo, uma forma de bem maior, como o de hoje, e aquela parte de madeira é a forma que eles botavam para poder fazer os tijolos. E aqui nós temos um fazedor de polonesinho, né? Uma cama antiga. Uma cama antiga, aí onde tem o bercinho, então a mãe está cansada nas atividades dela toda, né, durante o dia. Aí botava ali o filhinho, aí quando ele chorava, ele puxava na cordinha para não levantar. Também na Casa de Cultura está a Biblioteca Francisco Valdomiro Lorenz. Importante intelectual, escritor, professor e poeta, Lorenz foi um grande espiritualista e teve 77 obras publicadas. Na Escola Municipal Catulino Pereira da Rosa, os alunos aprendem uma bela e curiosa tradição polonesa, o pisanki. O que significa pisanki? É uma pintura em ovos, uma antiga tradição polonesa que veio junto com os imigrantes poloneses, é feito na época da Páscoa. E essa pintura são feitos símbolos, eles usam estrelas, rosáceos, e cada símbolo tem um significado. Eles usam a casca do ovo, né, tinta têmpera, e depois que o trabalho está seco, eles passam verniz. Tá? Então, assim, primeiro é feito um fundo, ou não necessariamente, pode ser direto feito o símbolo. Então, essa tradição, eles pintavam esses ovos e depois colocavam doces dentro, ou o miolo do pão, e distribuíam.
Outra tradição polonesa preservada em Dom Feliciano é a celebração do Oplatek. Esta é uma cerimônia da partilha do pão abençoado. É uma tradição que nasceu na Polônia e nós, como descendentes de poloneses, cultivamos essa tradição aqui, na vigília de Natal. Sempre na véspera, na família, as pessoas se reúnem e partilham o pão. Essa cerimônia começa sempre com a vigília, né, natalina, e a família se reúne, o pai, a mãe, os filhos, pedem perdão, se felicitam um ao outro e desejam sempre melhorar a sua vida. Ela é realizada na sociedade, num grupo, como nós, hoje aqui reunidos na Casa da Cultura. Já é tradição aqui em Dom Feliciano também. Anualmente, essa cerimônia é realizada aqui. Depois dessa cerimônia maravilhosa, né, que é uma congregação, na verdade, da família aqui de Dom Feliciano. Isso é muito bonito ter esses momentos, não é, padre? É fantástico, né? Todo mundo dividir o pão, se abraçar no final do ano. Isso é muito importante, esse calor humano acima de tudo. Com certeza. É uma tradição muito bonita que vem da Polônia dos antepassados. E sempre é assim que as crianças, na véspera do Natal, têm uma função muito importante. Elas ficam esperando a primeira estrela que aparece no céu. E quando aparece a primeira estrela, começa também a ceia natalina. Primeiro com a partilha do pão, depois o pai da família lê o Evangelho de São Lucas, que nos fala do nascimento de Jesus Cristo, e depois todo mundo senta à mesa para jantar, para já comemorar o nascimento de Jesus Cristo. A janta do Natal, da véspera do Natal, assim como o dia todo, se faz jejum. Em que sentido? Que não se come carne. Só depois da missa do galo, a pasterca, que é meia-noite, depois as pessoas comem carne, mas esses 12 pratos é comida sem carne. E aqui a turma também experimenta um licor típico de vocês, da Polônia? Sim, é miętówka. O que é mentufka? Deixa a mente meio ufca, assim, meio... Se toma bastante, até pode deixar. A Dona Teresa, que é a pessoa que cria esse mentufka, que eu falei pro padre, que deixa a mente meio ufca, assim, meio... O que tem aí nessa... É a menta, e fica curtindo uma cachaça 7 dias, e depois se faz uma calda e se coloca junto. Aí se forma a mentufka. Vamos experimentar? Sim, claro. Sei onde que o padre me mandou agora. O que foi que o senhor falou? Saúde. Ah, bom. Uma das atrações também aqui de Dom Feliciano é o grupo Cantamos ao Senhor. A Maria Madalena, que é diretora do grupo, evidentemente, quando é que foi fundado esse grupo? Como é que formaram esse grupo? Esse grupo foi fundado no ano de 1994, através da nossa casa paroquial, do nosso pároco. Nós temos 11 anos de grupos, somos 9 componentes, mas atualmente hoje estamos com 8. E o que vocês vão cantar agora? Nós vamos cantar Czarna Madonna.
No próximo bloco, vamos conhecer o wesele, um casamento tipicamente polonês. Hora de comida é uma hora sagrada no programa Paralelo Sul e é muito bom. Vamos conhecer um tal de pierogi. O que é pierogi, dona Isabel? Em polonês, né? Pirog. E como é que você faz esse pierogi? Por exemplo, é feito a da massa, que nem fosse para pastel. E a massa do queijo, a gente faz ela, se quer salgado ou doce, aí tempera, né? Aí faz o doce, coloca açúcar. E o salgado coloca um pouquinho de sal e os temperos verdes, o pierogi. Mas o que vai na... A massa é normal, né? É normal, Ovos. vai 1 quilo de farinha, uma xícara de água, 2 ovos para massa, uma colherinha de açúcar e uma de sal para massa. Aí a gente sova ela e espicha, e aí vai colocando o queijo, e aí ou frita ou cozinha ele. E a senhora corta esse queijo, Aperta ele, desmancha ele com um garfo, deixa ele deixa ele amassado com tempero, ele colocado ali, depois coloca uma colher para cada pastel, né? E a senhora está preparando isso tudo, essa mesa, para o casamento da sua filha? Para o casamento da filha. Tudo bem. Então vamos lá, a senhora faz um pra gente. Quer gosta cozido, cozinha ele. Quando ele frio, a gente frita ele, né? Ah, é? Aí pode ser fritado, né? Aí tem gente que gosta, ele também só cozido na água, né? O que nós temos aqui de quitutes na mesa polonesa, não, né? Temos o pierogi, temos os razi. Não, o que é o razi? Os razi é o bolinho de carne. Razi. É a rosca. A rosca. A cuca. Cuca. É o sonho, que é o ponchek. E é o krustik, que é a calça virada. Krustik. 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 E os pastel. Pierogi. O wesele, cerimônia de casamento polonesa, tem características próprias. Depois da celebração na igreja, os noivos são recebidos na entrada da casa dos pais da noiva. Ao som de uma orquestra, recebem o pão para que tenham fartura, o sal para a conservação do amor e o vinho, símbolo da fé em Deus. E após a cerimônia, os convidados são recebidos com muita comida, bebida e dança. A bela igreja matriz Nossa Senhora de Częstochowa, ou Nossa Senhora de Monte Claro, é um orgulho para o religioso povo de Dom Feliciano. Nossa Senhora de Monte Claro é também a padroeira da cidade. Quem foi Nossa Senhora de Monte Claro? A Nossa Senhora de Monte Claro é também a mãe de Jesus Cristo. E como aqui no Brasil nós temos Nossa Senhora Aparecida, na Polônia ela é padroeira da Polônia, da nação polonesa. E no dia 3 de maio, toda a Polônia, todos os poloneses na Polônia e no mundo inteiro festejam o dia da Nossa Senhora Rainha da Polônia. Todos os dias celebramos a missa aqui no santuário e as pessoas participando. E nas sextas-feiras do mês, nós celebramos a missa em polonês.
Hospital São José, fundado em 1945, está completando 60 anos de história e luta pela vida em Dom Feliciano. Sua construção teve a ajuda de freiras polonesas e americanas. Elas identificaram uma necessidade do povo. E o ano que elas chegaram aqui foi em 1929. Depois elas ficaram um período sem a construção desse hospital, porque nós estamos celebrando 60 anos, porque foi a partir de 1945 que iniciamos a construção desse hospital. Mas antes desse tempo, elas cuidavam até na própria residência. E porque o povo as procuravam, é que elas identificavam que esta era uma dimensão de uma necessidade para o povo de Dom Feliciano. Nós estamos agora na Rádio Integração aqui de Dom Feliciano, onde tem um programa de rádio totalmente na língua polonesa. Meu Deus do céu, quem é que vai entender isso? Vamos pedir para a irmã Agatha Liz que conduza esse programa. Quem é que escuta? Logicamente, só a turma daqui, né? Logicamente, a turma daqui e os poloneses que vieram da Polônia e os descendentes deles. E como é que é o nome? Nasza Polska. O que significa Nasza Polska? Nasza Polska significa nossa Polônia e ouvintes só ouvem a música, as lendas, as histórias da Polônia, a geografia, história, tudo isso na língua polonesa. Eu tô louco para ver como é que funciona esse programa. Não quer dar início no programa? E tem gente que vai cantar também em polonês, não vai? Vou cantar. Pela primeira vez no meu programa vai cantar a Dona Lorena e o Paulo Sérgio. Sim. Então vamos lá com o programa aqui na Rádio Integração. A także posłuchamy o świętych dnia dzisiejszego, o świętym Florianie i posłuchamy polskich piosenek, a teraz zaśpiewają dla nas Paulo i Lorena. Que música é? Płynie, Wisła płynie. Manda bala. Płynie, Wisła płynie po polskiej krainie, a dopóki płynie, Polska nie zaginie. A dopóki płynie, Polska nie zaginie. Zobaczyła Kraków, wnet go pokochała, a dowód miłości wtęgą opasała, chociaż się schowała, wnet go podwieczony, nie polskie lasy i do morza wpada, płynie jak przez czasy. I do morza wpada, płynie jak się czasy. Nad moją kolebką matka się schylała. I mówisz, pacierza, szczęście nauczała. I mówisz, No próximo domingo tem mais atrações do Rio Grande do Sul. Até lá!